Bem-vindos ao nosso tutorial sobre como instalar o Windows Server 2019 e como configurar algumas políticas. Este exercício, isto é um exercício, vai ser dividido em vários vídeos, sendo este o primeiro da série. A nossa primeira experiência foi instalar o Windows Server 2019 em cima do Windows 10 usando um programa chamado Oracle Virtual Machine. Isto é, tentámos instalar o Windows Server 2019 como um sistema operativo de uma máquina instalado de forma virtual. Aqui nós podemos ver que já temos o Oracle VM instalado no Windows 10 e agora vamos criar uma nova partição onde será instalada uma instalação virtual, uma máquina virtual do Windows Server 2019. Vamos então começar. Então podemos ver que nós temos que fazer New, damos um nome ao espaço onde vai ser instalado o Windows Server 2019. Selecionamos a versão, fazemos Next. Aqui nós vamos configurar algumas opções, como por exemplo o espaço de disco e o espaço de memória. E fazemos criar, portanto, o espaço onde vai ser instalado. Aqui a segunda parte, que é o Start, nós vamos procurar o ISO, que é um ficheiro que é descarregado da Microsoft, que pode ser obtido no site da Microsoft, não é? Bastando ir ao Google e pesquisar por Windows Server 2019 Trial ou Evaluation e ele vai nos permitir descarregar este ISO diretamente no site da Microsoft. Ao fazermos Start, vai aparecer uma janela que nos vai permitir selecionar o ISO que está aqui até no nosso ambiente de trabalho. Portanto, é este ficheirinho aqui que nós vamos usar para instalar o Windows nesta máquina virtual. Portanto, nós fizemos Start. Depois vai aparecer uma janela onde nós temos que identificar onde está esse ISO. Cá está. Nós podemos ver que aqui selecionamos através da pasta o ficheiro ISO que contém a nossa versão de instalação trial do Windows Server 2019. Depois vamos fazer Start para dar continuidade. Portanto, já está selecionado, fazemos Start. Aqui podemos ver que os recursos que foram afetados, portanto, aqui o nome que nós demos a esta partição, cá está. O sistema operativo que nós pretendemos instalar aqui. A memória que nós estamos a afetar são só 2 GB, portanto é muito pouca memória para se instalar virtualmente o Windows Server 2019, por isso é que ele vai falhar, ele vai acabar por falhar, mas não até praticamente concluir o processo, como vamos ver. Depois temos aqui algumas outras informações, nomeadamente o tamanho da partição que foi afetada para a instalação desta máquina virtual e mais algumas opções. Portanto, vamos continuar. Aqui nós podemos ver que ao fazer Start ou escolher a ISO, ele já arrancou com esta pequena janela, onde vamos poder ver os passos que vão ser executados na instalação. No caso de estar a instalar numa máquina de raiz, funciona exatamente da mesma maneira. As janelas que aparecem é tudo exatamente igual. Aqui podemos ver que ele já está muito lento, que é pelas próprias, estas bolinhas que costumam ser bastante rápidas, e aqui podemos ver que ele já está a encravar. Ele vai demorar este processo aproximadamente 1 hora e ao fim de 1 hora vai falhar porque a máquina não consegue arrancar com o sistema operativo. Mas até lá foram cortados algumas partes do vídeo para que possamos acelerar e explicar como é que ou quais são as etapas que vão aparecer se instalarmos de raiz num PC. Portanto, aqui uma primeira etapa é em que nós temos que selecionar Language to install, portanto a linguagem para instalar, o Time and a Currency, que se pretende, neste caso, português de Portugal, e depois, por fim, o tipo de keyboard, o
teclado que nós usamos, que também será o português de Portugal. Fazemos Next, agora selecionamos Instalar, aguardamos. Este passo é um passo importante. São disponibilizados 4 versões. 2 versões que têm a ver com Standard e Data Center, mas sem o interface gráfico. E 2 versões, que é o Standard e o Data Center, mas com interface gráfico. Basicamente significa que nós vamos ter janelas onde podemos interagir para executar essas funções. Nós vamos escolher a opção Standard Evaluation com suporte de desktop, portanto com interface gráfico para escolher as opções que pretendemos. Portanto, vamos seguir. Ele vai pedir para nós concordarmos com a licença. E agora aqui nós temos que instalar ou uma versão que é um upgrade e que mantém tudo o que já está. Aqui teria que existir uma versão instalada previamente. Ou uma versão custom, que é uma versão que se instala de novo, de início. Que remove tudo o que tiver no disco e instala de início. É esta que nós queremos. A Custom Install Windows Only Advanced. Aqui vai nos pedir para criarmos uma partição. Nós podemos fazer através de New. Ele vai demorar um bocadinho e vai criar uma nova partição, que será a partição 2 com 49.5 GB, onde o sistema operativo vai ser instalado. Esta operação poderá demorar um bocadinho, dependendo do tamanho do disco. Muito bem, já está. Drive 0, partição 2, selecionamos, fazemos Next. Esta parte, ela foi muito acelerada aqui no vídeo. No nosso computador, pelo facto da nossa máquina ter poucos recursos, demorou mais de 1 hora e conseguiu ir até à parte onde ele reinicializa a máquina. Portanto, ele, na realidade ele finaliza a instalação do Windows Server, mas na primeira inicialização do PC ele não chega ao fim. Portanto, a parte onde nós definimos uma password de administrador a um user administrador, ele vai falhar. Portanto, ele não vai conseguir finalizar essa parte e o processo é abortado. Mas, qualquer das formas, numa máquina, mesmo uma máquina onde o sistema operativo é instalado de raiz, os passos são exatamente os mesmos. Portanto, não há aqui nenhuma diferença entre instalar uma máquina virtual ou instalar de raiz. Portanto, aqui já está em 55%, mas isto demorou mais de 1 hora, 90% demorou mais de 1 hora a conseguir instalar estes ficheiros todos na máquina virtual. Depois tem os passos seguintes: Installing Features, Installing Updates and Finishing Up. Aqui não tem nenhuma etapa onde nos peça para selecionar qualquer tipo de opção. Portanto, aqui há um restart. Quando há um restart, ele já não está a ir buscar nada do ficheiro ISO. Ele já está a reinicializar pela primeira vez a máquina. E ele reinicializa até ao fim, mas não chega à parte onde nós temos que definir a password do administrador. Então aqui ele vai falhar e é onde este vídeo vai terminar. No próximo vídeo vamos começar já de uma instalação de base nesta mesma máquina, mas onde o processo efetivamente não encravou por ser uma versão instalada de raiz, portanto, sem ser uma máquina virtual, e essa sim vai funcionar perfeitamente. Portanto, aqui é onde vamos terminar o vídeo. Portanto, não foi possível terminar ou concluir esta fase.